Pero o problema mais importante das leis são as leis ubicadas em terrenos públicos com favelas, que são mais fáceis de urbanizar, porque o suelo pode ser, sem grandes complicações, destinado às habitações de interesse social. Mas o grande problema são as ubicadas em terrenos privados, com os dueños, com raras exceções, eu mostrei uma, não fazem nada, esperam possíveis desapropriações. Agora, as cortes han considerado que o valor desses terrenos são do mercado e não como o valor das leis. Ou seja, o judiciário todavia não se ha incorporado desses elementos urbanísticos, econômicos, financeiros, dizendo, esse é um terreno que ao lado vale $6.000, então eu lo desaproprio, pero paga $6.000. E esse é um problema sério, porque torna as indenizações muito custosas. Há outro mecanismo também subsidiário, pero me informa que o tempo já está super agotado, não quero mais molestá-los com essas questões, e de pronto, se há possibilidade na discussão, eu los plantearei. Graças. Hola. Yo quería preguntar, en el caso de Agua Branca, cuando se construyeron las viviendas sociales por parte del privado, ¿qué es lo que hacía que esas viviendas fueran sociales? La primera pregunta sobre el criterio de vivienda social. La ley establece que en las leyes hay, yo creo que 4 tipos de construcción que se puede hacer y que se considera leyes, o que considera habitación social. Hay ahora, las primeras construcciones de habitaciones de interés social que hicimos eran muy malas, eran casuchas de 29 metros cuadrados. Pero ahora, por la ley, tem que ter mínimo 50 metros quadrados, como nas leis. Isso está em la legislação. Então, quem quer construir habitações de interesse social, tem que partir com habitações com um mínimo de 50 metros quadrados. E vai hasta, eu creio que, eu não tenho digamos, a metragem precisa, mas vai a uns 70 metros quadrados. Então, isso é estabelecido por uma legislação que considerou que isso é uma coisa razonável como habitações de interesse social em las zonas de leis. Pero há habitações de interesse social também em áreas que não são leis. Você pode construir em áreas que não são leis. A única diferença é que em áreas leis, aí tu não podes construir outro tipo de habitação que não seja essas habitações de interesse social especificadas em uma lei. Eu vou ver se depois eu consigo essa legislação para passar aos interessados. Mas eu lhes digo que é bem razonável um departamento de 50 metros quadrados aí, nessa zona de Jardim Edith, tem um valor hoje, eu calculo, de uns $150.000. Por el valor da ubicação. Então, aqui se põe um problema que não surgiu aqui, pero eu gostaria de me adelantar. Que tipo de contrato se hace com os favelados que vão a viver aí? Então, há 3 modalidades possíveis. Que não se dê isso como propriedade, ou não se venda como propriedade, e se considera aí um arrendo social. Muito bem, tens o direito a viver aí, haz el tempo que quieras, incluso para seus filhos, pero me paga um arrendo social, não puedes vender, para garantizar que o tipo use isso, e não te lo vendo, e depois, no ano seguinte, ele já repassa para um outro, já vende para um outro, ganhando muito dinheiro. Essa também é uma modalidade. E a outra modalidade é vender em condições muito assim, razonáveis, pero ponendo um limite de tempo dentro do qual não pode vender.
Pero eso también uno sabe que hace bajo la alfombra, hacen los contratos y tal. Yo creo que la mejor solución para garantizar que la gente siga viviendo ahí en una situación muy buena es el arriendo social. Hola, mi nombre Eu lo puedo expropriar pagando em títulos de la deuda pública e não em dinheiro. Então, essa é uma outra forma de fazer com que a gente que tem ex, que são proprietários privados, las pongan a utilizar, ou vender, ou fazer qualquer coisa. Agora, qual é a dificuldade aqui? Vira, quantas ex há em São Paulo? O alcalde mandou um decreto, ou seja, declarando, ou seja, com base no plano de ordenamento territorial, deu aqui edificação compulsória e começou a notificar a los proprietários para fazer correr o tempo. Me dijeron allá en la alcaldía que los propietarios no eran encontrables fácilmente. Entonces, eso está demorando mucho más tiempo de lo que se podría suponer. Claro, si yo soy propietario, sé que me van a notificar, yo desaparezco. Entonces, eso no está funcionando como un instrumento como debería funcionar. Ahora, é claro, se tem um Estado tão assim, pouco disposto a fazer essas intervenções que vão criar choques com os interesses dos proprietários privados, claro, há que pensar em outras maneiras. Pero eu creio que a única maneira de
valorizar uma área, que é isso que desejamos para todas as cidades, que as cidades sejam melhores. Uma área degradada, tu la mejoras, o preço sube imediatamente, é inevitável. Agora, se não tienes essas proteções, o que vai passar? A gente pobre que vive aí vai ser expulsada. Então, tienes que dar uma rede de proteção a la vez que subes o preço. Ocorreu um caso muito interessante na zona central da cidade, onde há uma operação urbana também, e há umas leis. Pero os que calcularam as leis, calcularam mal o perímetro e não incluíram toda a gente pobre que vivia aí, que merecia essa proteção. Então, os que quedaram um pouquinho mais allá do limite das leis, culpam as leis por sua expulsão, porque eu não estou em umas leis, e então os preços aí disparam. Então, há muita coisa digamos, de copa e cocina que se tem que fazer aí para fazer um plano interessante, ou seja, delimitar uma área leis que vai realmente proteger as pessoas que necessitam de proteção. Agora, eu creio que não há uma grande salida em um Estado que não está disposto a comprar essa peleia. Agora, o movimento social pode. E, pouco a pouco, ir exigindo essas novas formas de intervenção para sua própria proteção. ¿No? Buen día. Mi nombre es Pierre, yo soy de Francia. Una pregunta, ¿cómo se decide cuáles son los terrenos que van a ser 6 que son ocupados o baldíos y cuáles van a quedarse para la especulación inmobiliaria o otros usos? ¿Cuáles son los criterios para la declaración de una área 6? O critério mais importante, eu não tenho aqui a informação precisa, e nem sei se houve critérios generais antes, pero um critério que houve foi a existência de tugúrios, para exatamente evitar que o capital imobiliário chegue a um tugúrio e lo expulsam de aí, por la valorização que seus terrenos vão tendo. Então, uma das maneiras é declarar áreas onde vivem pessoas em tugúrios, zeis, e outras áreas vacantes que estão bem ubicadas. Aí é necessário que o alcalde que promove isso tenha disposição de lutar contra os interesses dos privados. Há um município vecino a São Paulo, uns 100 quilômetros, onde o poder dos proprietários do suelo é muito grande. Então, propusemos aí uma operação urbana com os ex. Mira, a pressão que fizeram sobre o alcalde foi enorme, mas com os argumentos mais variados contra as ex. E, aunque em São Paulo, que o plano de ordenamento territorial é revisto de 5 em 5 anos, de 5 em 5 anos há uma ofensiva contra as leis. 2012 foi o plano. 2007 houve uma forte ofensiva para acabar com as leis nas áreas centrais. Pero aí não houve caso, porque o movimento social, os concejales, as forças políticas, todos os intelectuais que veem nesse plano como uma forma de defesa, saíram em defesa do plano. Em 2012 não houve, porque era um ano eleitoral. Nadie vai querer tocar nessa questão, um ano eleitoral. Agora, 2013, se está fazendo a revisão do plano. E na proposta do governo inclui mais ex, um número maior de ex, porque eu creio que esse é um instrumento bien utilizado, puede ser una línea de defensa. Si la pregunta es si urbanizar la zona siempre implica eliminar las construcciones existentes o digamos, mejorar las construcciones existentes. Ahora, hay una pregunta aquí sobre si uno no puede mejorar los tugúrios que ya están ahí, em vez de sacá-los e construir depois. É que os tugúrios em São Paulo são tão malos que não há como reformar.
São casas de madeira. Nós outros fomos com o Carlito aqui ao Tugúrio Coliseu, e um dos planteios é que como se chamam os gusanos, esses que dão na madeira? As termitas estavam comendo tudo isso e essas coisas já estavam caindo. Ou seja, são muito precários. Então, não há como salvar isso. Claro que há comunidades onde isso é possível, poderia ser possível, mas todos esses tugúrios que são remanescentes aí desses anillos periféricos, não há como. E há que dar a essas pessoas boas residências, como este Jardim Edith. Claro, não é a construção melhor possível, aí não há garagens subterrâneos, nem nada, mas uma construção muito sólida e muito boa para as pessoas que podem viver aí. Então, na maior parte dos casos, são tugúrios que são muito precários. La pregunta era porque acá también son muy malos y hay una tendencia a mejorarlos. A mejorarlos. Claro, pero la mejora nunca logra ser lo que debería tener que ser, pienso yo, pero es una forma... Não, há um problema cultural muito sério, que é o seguinte: se eu vivo um tugúrio, pero vivo no suelo aqui, e um pouquinho mais allá de minha casa, o suelo é meu, ou é aparentemente meu, aí, para me acostumbrar a viver em terceiro, quarto, quinto piso, é difícil. Há uma experiência muito interessante em Medellín que me causou assim um espanto, porque hicieron habitações de interesse social, como essas de Jardim Edith, com departamentos, ou seja, edifícios de 4 ou 5 pisos, sem ascensor, não? E o tipo que vivia no último piso, que dava com a parede aqui externa da edificação, recebia umas reclamações, toda a gente estava indignada com o mal olor que partia de seu departamento. O tipo tinha um gallineiro aí adentro, pero además de um gallineiro, ele hizo um hueco na parede e pôs uma plataforma de madeira com carne podrida aqui. Para quê? Para atrair os gallinaços, porque ele queria ser um cruze de um gallinaço com uma gallina para ser galhos de pelea. Então, mira, se um tipo hace uma coisa como essa, como vai quitar na cabeça essa pessoa que isso gallinaço não cruza com gallina? Mas é uma ideia genial, só que vem de um costume completamente despelotado, ou seja, hasta que a gente se acostume a viver em comunidade. E outra coisa são os gastos comuns. E nesse projeto aqui, há uma ideia muito interessante, que é o seguinte: o contratista que hizo isso foi pagado a tal ponto em que ele garantiza o funcionamento durante 5 anos, incluso de los ascensores, porque há habitações de interesse social, edifícios de 20 pisos. O ascensor é a coisa mais cara que há para manter. Se o tipo que vive no 20º piso não tem ascensor, se é um viejito como eu, aqui está perdido, ou seja, não consegue chegar a sua casa. Então, há que garantizar que tudo funcione durante 5 anos. Depois dos 5 anos, o que vai passar? Não sei. Como? O viejito já se murió. E aí, não. O viejito já tem um infarto aí de subir as escaleras e aí vai um outro viejito allá para viver. Então, essa questão de que tipo de vivenda se hace também tem que respeitar certas questões culturais e sociais, morais também, porque as paredes têm que ser gruesas. Porque paredes muito delgadas, como eu vi allá em Ciudad del Carmen, em México, uno escuta todo o que passa de lado. E tu sabes que os ruídos das famílias são muito variados e tal. Então, a gente aí tem problemas. Sí, buen día. Quería averiguar si usted podía explicar el momento político en el cual fueron instalados el concepto de los 6. Agora, em que momento político se hicieron essas coisas? Claro, foi um processo. Se sai da ditadura militar, se recupera as liberdades democráticas, o povo começa a falar, a influir nas eleições,
E na alcaldia de São Paulo, por la primeira vez, um partido que era considerado de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, ganhou as eleições de uma forma surpreendente. Uma alcaldesa, Luísa Erundina, eu tive o honor de participar nesse governo. E começamos, então, a utilizar todos os instrumentos. E aí começamos a dar a peleia com os interesses contrários. O momento político era favorável a esses avanços, mas foram avanços que, às vezes, tinham retrocessos. Perdimos várias batalhas no Conselho, porque o que pedimos era demasiado. Ayer Martín mencionou uma coisa muito importante, que foi o seguinte: em 91, intentamos reduzir os direitos de construção que a gente já tinha segundo a lei de zonificação anterior. Nossa ideia é reduzir todos os coeficientes a 1 e cobrar por la diferença se uno quiser ir mais allá. E em 91 isso fracassou, porque o Conselho reuniu uma maioria e nós outros não conseguimos aprovar a lei. Foi um momento político que não dava para tanto. Agora, 10 anos depois, 2012, aprovamos, porque aí já se havia ganado forças, já se havia aliado com outros agentes políticos e sociais. Havia já uma experiência, uma acumulação e um avanço. Havia uma legislação brasileira, havia uma Constituição, tudo isso foi contribuindo. E também uma coisa importantíssima que é o movimento social, que pode utilizar esses elementos como uma trincheira de luta. É impressionante ver, se lembra, te acordas, Carlito, que aí a gente da favela Coliseu, essa que não está urbanizada, já dizia, mira, use esses términos, nós outros somos ex. Claro, se uno disse para meus colegas aí na universidade, ex, eles não sabem o que é. E nem tem por que saber, porque é uma coisa mais específica. Agora, o movimento social já sabe. Então, isso também é uma força social, sem a qual muitas vezes há lei, há instrumentos, há plata, e a coisa não resulta. O alcalde, quando quis inaugurar este puente, quis sacar a gente aí, dizendo que era muito mal sacar as fotos com o puente. É a mesma coisa que o outro Tuguro que foi eliminado por computação gráfica. Mas aí saiu o movimento, disse, não, aqui nós outros temos direito a quedar aqui. E aí surge uma outra coisa inesperada. Isso demorou mais tempo, porque neste Tugúrio, não é o outro, havia uma máfia de traficantes de droga. E quando houve o acordo, a gente tinha que sair, ir para a renda social para que construir aí as habitações. Então, os mafiosos disseram, se vocês firmam o acordo para sair, nós outros te matamos. Porque se a gente saliera, isso deixaria de ser um centro de distribuição de droga. E aí se tomaram mais uns 6 meses para neutralizar a força destes mafiosos. Dizem aí que um acordo, que os mafiosos saíram deste Tuguro e foram para um outro, que não queda muito lento. Isso é o que disse. Pero de hecho demorou mais, pero salió. Carlito, ahora toca-te a ti. Bueno, en realidad la mayoría de las preguntas te tocaban a ti. En todo caso, la que puedo yo comentar es sobre cómo se enfoca el Estado, ¿no? Porque desde luego que el caso de México era con un Estado muy fuerte. Era un México de un poder muy centralizado y el Estado conducía todo. El caso de El Salvador es totalmente lo contrario, es por tanta ausencia del Estado que el privado ha podido hacer todo lo que ha hecho. Pero yo no estoy muy seguro de que basta con decir que es cómo se concibe el Estado, porque si es intervencionista o no, porque Chile, que presume no ser intervencionista, tiene el programa de subsidios a la vivienda más grande del mundo respecto del PIB. Entonces, eso es intervención del mercado.
Y otra que es menos conocida en estos medios es que tiene el impuesto inmobiliario redistributivo más interesante del mundo, porque no es una redistribución al interior del municipio, sino que 4 municipios de la zona más rica de Santiago de Chile contribuyen con el 60% del impuesto que se redistribuye en todo el país. Si eso no es intervención del mercado, yo no sé qué lo es. Pero más que pensar el Estado, a mí lo que me gusta pensar es cómo se concibe la gestión urbana. Pregunta, ¿en qué se parecen Castro, Ruz y Rockefeller? ¿En qué se parecen Castro, Fidel Castro y Rockefeller? ¿Eh? Uno es de La Habana y otro de Nueva York, en que en ambas ciudades hay bastante propiedad pública del suelo que es arrendada para financiar bienes colectivos, una administrada por Fidel y otra, esto en los años 60, 70, administrada por Rockefeller. Entonces estamos hablando de cómo se concibe el Estado o cómo se concibe la gestión de la ciudad. ¿Por qué los chinos están siendo tan exitosos? Exitosos por quién sabe, pero como menos están desarrollando grandes infraestructuras, están creando ciudades nuevas. ¿Con qué lo están haciendo? Arrendando el suelo público a desarrolladores inmobiliarios. ¿A quién le aprendieron ese esquema? A los ingleses en Hong Kong, con un modelo totalmente capitalista donde todo el suelo es público y se arrienda a desarrolladores y con eso financian toda la infraestructura de Hong Kong. Entonces, para mí el caso Hong Kong, China, el caso Cuba, Nueva York, me hacen pensar que en ambos casos hay una gran intervención del Estado. Aun y cuando el entorno del discurso político es diferente. Cuando los países socialistas adoptaron el mercado y privatizaron toda la tierra, introdujeron un impuesto predial, un impuesto inmobiliario muy alto, a niveles más altos que lo que tenemos en América Latina. Entonces sustituyeron un instrumento, propiedad pública, por otro. La renta es pública. Cuando encuentra uno de esas cosas, dice, no, esto es un tema diferente, es de madurez en la gestión urbana, de entender la gestión urbana. Tenemos Brasil gobernado hacia la izquierda, con Colombia gobernado hacia la derecha, y son los líderes en el tema de recuperación de plusvalías en América Latina. Entonces, ahí hay un tema más allá de la generalidad de cómo se concibe el Estado. Sí. ¿Puedo hacer una moción al respecto? Efectivamente, tiene toda razón. Lo que pasa es que el Estado de Chile es gestionado a través de las grandes fuerzas privadas. Por ejemplo, hoy día la ampliación del Plan Regulador Metropolitano 100 de Santiago es la ampliación de 12.000 hectáreas para transformar del suelo rural a suelo urbano. Lo que se ha estimado es que la multiplicación del valor del suelo va a ser de 1 UF a 4 UF. Pero ojo, no hay recuperación de plusvalía. El privado se queda con la diferencial de 3 UF. Y el instrumento público de intervención, como usted dice, la orientación es verdad, es muy alto. Se utiliza la urbanización como concepto para la no expropiación, como dice el caso del profesor chileno. O sea, se urbaniza, el 93% del territorio chileno es urbanizado, pero es para no ejecutar la expropiación de un instrumento público. Entonces, ¿de quién se da cuenta que el Estado finalmente genera instrumentalizaciones para evitar otras? Entonces, déjame dar solamente una nota sobre lo que está pasando en Santiago, porque Ciudad de México tenía tenía el edificio más alto de América Latina, la Torre Mayor, Sí. más alta de América Latina, y una ciudad donde hay temblores. Entonces, ahora el campeonato quien está ganando es Chile,
Porque Chile hizo una torre de 88 pisos en la costanera, costa del Mapocho, y para construir ese edificio, que casi toma una manzana entera como bases, ellos no pagaron un peso siquiera de compensación. Mira lo que es un edificio de 88 pisos con una volumetría fantástica, no pagaron nada. No solamente el problema de pasar tierra rural para urbana, que es un negocio fantástico, como también construir ese edificio. Y ahora, no cobró plusvalías, te olvida, van a pasar 100 años hasta que algo se pueda hacer ahí con ese edificio, ¿no? Sí, esa locura se gestionó desde la mala interpretación normativa de Horst Pullman, que hizo a partir de la rasante desde el río Mapocho y no desde la avenida. O sea, fue una mala interpretación a propósito. Claro. Y por otra parte, que el financiamiento del edificio se hizo con los fondos de pensiones de las personas. O sea, Pullman no puso un centavo. Sí, pero entonces la discusión es en qué sentido el Estado actúa. No de si actúa o no, pero de que actúa en Chile, actúa y bastante, ¿no? Desde luego que no es recuperador de plusvalías, es lo inverso, recuperador de plusvalías es extraer plata, subsidiar es lo contrario, es meter plata. Pero de que hay una intervención del Estado, y así entendí yo la pregunta, ¿no? ¿Qué mayoría se necesita en el Consejo para cambiar una 6 de significación? ¿Mayoría simple? No, aquí, para cambiar un plan de ordenamiento territorial, yo no tengo la seguridad, pero creo que son 3/5. Y, por lo tanto, para cambiar una 6, es necesario cambiar lo que está en el plan de ordenamiento territorial. Yo creo que hay una mayoría calificada. No estoy seguro, pero creo que sí. En la época que nosotros estamos allá, para la aprobación final eran necesarios más votos que la mayoría simple. Hace un comentario para regresar con lo de la expropiación. Por eso el modelo del reajuste parcelario es una opción a la expropiación. Ahí los privados siguen estando ahí, el Estado no interviene para expropiar, en todo caso para sustituir al propietario renuente, pero no hace una expropiación masiva, y por eso está surgiendo como una opción para estos grandes desarrollos en lugar de hacerlo por la tradicional expropiación. Y por eso observar el caso colombiano es muy interesante, y observar cómo lo están haciendo en muchos otros países, donde incluso hay una figura adicional que es no la expropiación, sino la subasta obligatoria. No quieres asociarte, tu predio sale a subasta pública, el Estado no te lo está expropiando, te está forzando a que lo subastes, alguien te va a pagar por tu predio, y no te van a pagar más allá que la mezcla de usos del gran proyecto. Y eso se usa en España, y los colombianos lo aprendieron y lo tienen en su ley. Entonces hay otros instrumentos para evitar la expropiación, pero no hay que dejar de estudiar la expropiación, porque la expropiación viene en las constituciones y determina claramente el equilibrio entre la propiedad privada y el Estado. Si la compensación está definida ridículamente, la Constitución está estableciendo a favor del privado, del Estado. Si la establece a función, en compensación con todas las expectativas, especulaciones, la Constitución está decidiendo al privado. Y de ahí se derivan todos los derechos y obligaciones de la propiedad de todas las demás leyes, las urbanas, los códigos civiles, los fiscales, etcétera.